lutar. O meu Deus é forte, irá me ajudar. Com Ele sou mais eu sou de Deus. O que o homem pode me fazer? O inimigo não vou temer. Ao lado do meu Senhor, não sinto mais solidão. Eu me lanço nos braços eternos, aos cuidados de um Pai de amor. Abraça-me, Senhor. Abraça-me, Senhor. Tu és meu verdadeiro amor. Quero sentir teu tocar. Vem me abraçar. Abraça-me, Senhor. Conforto e abrigo encontrei. Seguro estou em tuas mãos. Abraça-me, Senhor. Se eu passar pelas águas, elas não me submergirão. E se eu passar pelo deserto, ali eu não morrerei. Com Deus ao meu lado, rios e mares atravessarei no poder de Deus. Com Ele sou mais eu. Abraça-me, Senhor. Tu és meu verdadeiro amor. Quero sentir teu tocar. Vem me abraçar. Abraça-me, Senhor. Conforto e abrigo encontrei. Seguro estou em tuas mãos. Abraça-me, Senhor. Se eu passar pelas águas, elas não me submergirão. E se eu passar pelo deserto, ali eu não morrerei. Com Deus ao meu lado, rios e mares atravessarei no poder de Deus. Com Ele sou mais eu. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Oh, 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 eu sou de Deus. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Oh, 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 eu sou de Deus. La 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 la. Oh, 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 eu sou de Deus. La 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 la. Oh, 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 eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Essa é uma das... Bom dia, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui novamente na presença do Senhor. E aqui, sexta-feira de libertação, nós temos boas notícias. E nós haveremos, durante o decorrer dessa gravação, vocês terão algumas notícias interessantes. E vem tudo da palavra de Deus. Vem porque Deus é grande, porque Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Não existe outro Deus igual ao nosso. Então, vamos orar nesse momento, agradecer, porque Ele realmente precisa que nós tenhamos um momento de humildade e nos coloquemos diante dEle, para que Ele possa fazer em nossa vida aquilo que nós desejamos. É desejo dEle nos ajudar, é desejo dEle
nos colocar em vida e em vida com abundância. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, muito nós temos a agradecer a Ti pelas maravilhas que o Senhor faz em nossas vidas. Oh, nós precisamos estar diante de Ti em todo momento e buscar a Tua palavra, buscar o entendimento e a sabedoria para que nós possamos vencer todas as dificuldades que estão diante de nós. E somente com a paciência, com a esperança e com o coração colocado na presença do Senhor, todos os inimigos serão derrotados, desfeitos todos os males, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos aí a uma notícia maravilhosa, da qual todos precisam saber. Se ainda não o sabem, vão saber agora em nome de Jesus Cristo. Vamos aí com o missionário R.R. Soares. Em nome de Cristo. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Começou em 2008 uma perseguição no governo da época da Receita Federal contra as igrejas evangélicas e colocaram uma católica aí para não falar que é só contra os evangélicos. E falaram que ia colocar sinagoga, mas não colocaram nada. Porque nós estamos ganhando o Brasil para Jesus. Então, na época, não vou dar nome, né? Mas as autoridades da época resolveram investir. A lei é clara. O evangelho não tem, a igreja evangélica, a igreja de qualquer credo, não tem que pagar imposto, que ela presta um serviço, no mínimo social, para a sociedade. Ela consegue fazer uma pessoa que quer fazer uma destruição, dinamitar uma ponte, um prédio, fazer uma loucura com a própria vida, outras coisas mais, porque a pessoa é salva, resgatada por Cristo. E a cada dia cresce o número de evangélicos, que em breve nós vamos ser a maioria, já tem estado que somos a maioria. Então, malignamente, eles criaram a coisa. E a nossa igreja foi vítima de multas pela Receita Federal, que chegou perto de 200 milhões, coisa brava. Eu, durante 12 anos, eu pedi ao povo para ajudar para construir o templo em São Paulo. Quando eu vi aquilo, eu tive que parar a construção. Já está feita a parte do estacionamento, aí que levantar as colunas e nós tivemos que parar. Porque eu tive que depositar em juízo para poder brigar. E foi. Há uns 3, 4 anos atrás, nós conseguimos aprovar na Câmara. Quando chegou no Senado, nós fomos traídos por uma pessoa e tiraram o que estava ali e nós perdemos a coisa. Aí arranjaram até um advogado lá de um partido para fazer. Ele fez uma petição tão mal feita que a ministra do STF falou que era inepta. E isso, o advogado, é simplesmente um atestado de burrice, que ele tem que voltar à faculdade para fazer. Lutamos terrivelmente, não tem jeito. Esse ano Deus começou a abençoar. O novo presidente, que Deus abençoe ele. O Brasil tem novos ares, o Brasil está crescendo, mesmo com a pandemia nós estamos crescendo, o negócio está bom, e a honestidade bateu, valeu, e isso é muito bonito. Aí o que ocorre com a coisa? E nós estávamos no Congresso e ganhamos ali na Câmara dos Deputados, que nós não temos que pagar essas coisas, então fizeram. Aí fomos para o Senado. Eu só não cortei a música, porque eu acabei de receber uma notícia que também ganhamos o Senado. Agora é só o presidente assinar ali para virar lei e nós então vamos poder reconstruir o templo em São Paulo. Eu acho que o Brasil todo está emocionado. Você que é de Jesus, essa é a explicação. Por que parou? Porque tivemos que pegar o dinheiro sagrado e depositar em juízo para poder fazer o recurso, senão não faz. E aí eu tomar tudo nosso, era para quebrar as igrejas. Mas Deus olha do céu, olha a torre que o Amã tinha feito para enforcar os judeus, ele foi enforcado nela. Está lá, ainda no rei Assuero, lá quando a Pérsia tomou o governo, os Medo-Persas, e nós tivemos essa vitória lá, os filhos de Deus. E agora seria morto todo judeu do mundo. Mas agora era outra briga. É sempre o mesmo demônio, é o mesmo Satanás usando pessoas, mas graças a Deus, obrigado Jesus, a vitória é nossa. E vamos já começar a mexer no projeto de novo, aí vai sair melhor. Aquilo que ia sair podia ser um pouquinho feinho, vai sair mais glorioso, mais bonito. E você que é de Deus, louve a Deus comigo.
Porque Jesus disse, eu disse uma vez para o chefe da Receita Federal, ele disse, eu vou destruir toda a igreja. Numa reunião, estava o vice-presidente da época, que depois se tornou presidente, assistindo a coisa, vários deputados, e tem que fazer justiça que teve um processo contra ele, o Cunha, Eduardo Cunha. Esse homem foi muito forte, ele fez uma lei lá na época, votada, passada no Senado, que então daquela lei para cá já não tinha que pagar mais nada. Mas a lei disse que ela retroagia, eles não queriam que retroagisse. Está lá no artigo 106 do Código Tributário Nacional, inciso 1º, retroage. Eles não aceitaram. Então nós fizemos uma lei agora muito clara, bendito seja Deus, democraticamente votaram, e eu quero agradecer a algumas pessoas, por exemplo, da Frente Parlamentar Evangélica, que trabalharam loucamente para nós chegarmos a esse ponto. O deputado Silas Câmara, lá do Amazonas, Silas, que Deus abre os caminhos para você nesse estado e no país todo. O deputado Marcos Feliciano, de São Paulo, o Cezinho de Madureira, também de São Paulo, o meu filho Davi Soares, que foi incansável, correndo de um lado para o outro, conversa aqui. Hoje mesmo eu conversei com alguns senadores, pastor, nós estamos sabendo e pode ter certeza que nós vamos votar favoravelmente. Se eu não citar nome aqui agora, me faltam os nomes, mas depois eu vou colocar todos esses nomes que trabalharam na linha de frente e os outros que depois também deram voto, deputados, senadores, e teve um de Minas Gerais que eu ajudei ele a eleger, quer dizer, eu pedi aos meus amigos, na minha conta pessoal do Facebook, eu disse, olha, eu queria que vocês me ajudassem a eleger 2 senadores em Minas Gerais, que foi o Rodrigo Pacheco e o outro que é o nosso grande amigo, o Marcos, o sobrenome que está me falhando aqui agora, mas que era um jornalista de rádio e que nós conseguimos, e glória a Deus, valeu Jesus, valeu. Agora vamos orar para o Brasil ter paz, o Brasil ter tranquilidade, e olha, se o Evangelho é de Deus, o Evangelho vai prosperar, se não é, ele vai acabar, mas vai acabar também a mentira que os inimigos criam para poder atrapalhar a obra de Deus. Meu irmão, é para você sorrir, soltar de alegria. Eu tenho certeza que tem pessoas que sabiam do problema, que estão soltando foguete agora para esse Brasil afora. E glória a Deus, vencemos. O inferno perdeu mais uma. Jesus ganhou e vai ganhar todas. Oremos agora, Pai, com gratidão. Essa é a primeira oração que eu faço depois da vitória no Congresso Brasileiro, o glorioso Congresso. Oh, meu Deus, põe a mão sobre aquela casa, abençoa todos os senadores, abençoa todos os deputados, põe a mão também sobre os juízes desse país, os juízes, ó Deus, de primeira instância, de segunda, de terceira e também do STF, Pai. Todos eles precisam daquela unção, desde o presidente, ó Deus, até o juiz mais recente que lá chegou. E Deus, que ele seja muito abençoado. Eu peço pelo nosso presidente da República, que correu o país com uma mensagem: e conhecereis a verdade vos libertará. E o Senhor honrou a fé daquele homem, colocou ele lá, atacado de todo modo, mentindo, ele continuou firme, Pai. Deus, o Senhor tem um plano para o Brasil. Eu oro para que ele seja fortalecido. E nós vamos ver a glória de Deus invadindo esse país, milímetro a milímetro. E Deus vai abençoar a todos. E agora, Pai, unge essa água que essa pessoa tem. E quem está gravando que vai depois reviver esse momento, quando ele orar com a água, o Senhor também vai ungir essa água. Coloque nela a tua virtude, porque Jesus, em Caná da Galileia, o Senhor fez a água tornar-se vinho da melhor qualidade. O Senhor pode fazer essa água tornar-se no medicamento espiritual da melhor qualidade, para o Deus destruir a Covid-19, esse coronavírus, destruir o câncer, destruir a AIDS, destruir as doenças autoimunes, a cegueira adquirida, ou meu Pai, ou congênita, a pessoa já nasceu com ela, a surdez adquirida ou a surdez congênita. Oh Deus, o Senhor é capaz de esticar uma perna agora, um braço, de regenerar um pâncreas que foi dissolvido pela diabetes
diabetes tipo 1 ou por outra praga. O Senhor pode agora fazer qualquer milagre, pois, Pai, eu unjo essa água agora, eu oro, eu tenho certeza que o Senhor está ouvindo e eu abençoo todas essas pessoas em nome de Jesus Cristo. Levanta agora e diga: Jesus, muito obrigado. Pode beber agora. Eu vou beber a minha toda, até a última gota. Se você quiser, nós não temos todo o tempo, ninguém tem pressa aqui. Eu quero acabar com toda a gota. Alguma parte do meu corpo precisa, e o seu também precisa. Um momento para respirar, né? Vamos lá, vamos terminar hoje, que a bênção é completa. Não, vou guardar um pouquinho para ir no banheiro. Não precisa, pode beber todo, depois você põe um pouco, fala: Deus, a unção ainda está aqui. Aí com essa outra você lava e assim vai acontecer na sua vida. E o que sobrou? Pronto, glória a Deus. Glórias a Deus, meus irmãos, em nome de Jesus estamos aqui novamente. Eu quero falar para você uma coisinha aqui rapidinho, antes de entrar propriamente no que eu preparei para que nós falemos, mas faz parte, né? Lá em Sofonias capítulo 2, a palavra do Senhor diz: congrega-te, sim, congrega-te, ó nação, que não tens desejo. Ainda havia tempo, e ainda há tempo, para que nós possamos fazer a obra de Deus. E Ele fala em todos os momentos, de diversas formas, é o mesmo que Ele está trazendo aqui para nós. Congrega, ajuntem-se, ó nação que não tem desejo, né? Nós precisamos nos ajuntar diante do Senhor, estar na presença dEle, porque nós somos pessoas que foram colocadas como encarregados dos ministérios de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós nos comprometemos com a obra. E então, a palavra de Deus nos chama a atenção. Que não tem desejo, puxa vida, por quê? Né? Nós precisamos converter os nossos pecados em coisas que agradam a Deus, em situações que operem a palavra de Deus na nossa vida. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos ministérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pois é. Todo aquele que aceitou Jesus Cristo, ele é o encarregado da obra de Deus. Agora, por que o Senhor está falando aqui, congregue? O povo tem se afastado da palavra de Deus. E isso é um péssimo testemunho com relação à nossa fidelidade. Nossa fidelidade em Deus, ela tem que ser impecável, não pode ser de outra forma. Então o Senhor, Ele adverte através de Paulo seriamente aqueles que têm a responsabilidade de edificar a igreja de Cristo, de que a imoralidade, fomentar mentiras, enganos, ambições egoístas, difundir falsa doutrina, rejeitar a revelação apostólica e demonstrar indiferença à verdade bíblica, aceitar o mundanismo dentro da congregação, querer promover a igreja por meio de sabedoria mundana ou com um evangelho pervertido é plano de Satanás. Não diz respeito a nós. Nós precisamos entender que todas essas coisas, puxa vida, parece que eu estou falando sempre a mesma coisa, realmente parece. É porque a Bíblia, ela nos adverte o tempo todo contra estas coisas. Na sua ação de inspirar os escritores pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor mesmo, Ele vem nos trazer a responsabilidade e nos mostrar. Deus, sem violar a personalidade deles,
agiu neles de tal maneira que escreveram sem erro. Então essas pessoas foram inspiradas pelo Espírito Santo, deixaram a palavra escrita para que nós, mediante o seu testemunho, pudéssemos dar o mesmo testemunho adiante. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então nós vivemos hoje como? Devemos viver inspirados pelo Espírito Santo, do mesmo modo que aqueles homens viveram no passado. E o nosso trabalho é qual? É ser fiel diante da palavra de Deus, testemunhando de tudo quanto Deus fez por nós e ainda tem por fazer. Em Lucas capítulo 8, versículo 10, ele diz: respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam, não entendam. Nós recebemos a palavra de Deus e ela nos ensina. Mas aqueles que não têm o desejo, aqueles que não buscam pelo Senhor, eles vão ouvir, não vão entender coisa alguma. E eles vão ver as coisas que acontecem em nossa vida e não crerão naquilo que acontece. Eles não verão a essência da verdade acontecendo em nossa vida. Você já imaginou, nesses dias de Covid, quantas pessoas têm sido curadas dessa maldição? Têm ficado livres dos sintomas? Nós vemos os testemunhos no programa do Show da Fé e em várias igrejas estão acontecendo estas coisas. Graças a Deus, aqui na nossa igreja não temos ninguém que tenha pego esse mal. Então, nós agradecemos a Deus e louvamos o Senhor e vivemos de quê? De testemunhar a graça do Deus Todo-Poderoso. Nós vemos e nós entendemos, mas esses que não têm desejo, eles não conseguem entender. Muito pelo contrário, eles são como uma pedra no sapato. Eles nos atrapalham a obra de Deus. Voltando a Sofonias 2, versículo 2, ele diz: buscai ao Senhor vós todos os mansos da terra, que podes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor? Então, busque ao Senhor, vós todos os mansos da terra. Quem são os mansos da terra? Somos nós que aceitamos a palavra de Deus e que vivemos segundo o seu propósito. Por quê? Nenhum de nós, nem os que não desejam, nem nós mesmos, nós vamos passar em branco no dia da ira do Senhor. Todo mundo vai passar diante de Deus no dia do juízo e dará conta a Deus de cada coisa que fez ou deixou de fazer. Os mistérios, os segredos são desconhecidos até que sejam manifestos por Deus, através de algum meio, como no caso a inspirada palavra de Deus. A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A vós outros, nós, todos nós. Mas aqueles que estão perdidos, eles não são mansos, eles não estão no regaço do Senhor, eles não fazem a obra como é necessário. Na verdade, Daniel precisou, vamos falar de Daniel, de conhecimento para que os sábios da Babilônia e ele e seus amigos não perecessem. Se você não quer perecer, se você quer ver a sua família salva, liberta, curada, restaurada, próspera, você precisa de conhecimento, você precisa de sabedoria de Deus. Você precisa de tudo. Era necessária a revelação dos mistérios do Senhor, Deus, para que se testemunhasse a respeito do poder da palavra de Deus. Então, o que é esse mistério
que acontece na nossa vida, que tira uma perna que estava parada, fazendo-a andar, uma deficiência, um nervo cortado, um coração grande que volta ao tamanho normal, uma obesidade causada por uma malignidade que de repente desaparece. O cego consegue enxergar, o surdo ele passa a ouvir e o mudo passa a falar. Daniel capítulo 2, versículo 17 e 18. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele fez saber. Quando você reconhecer a palavra de Deus, você tem que sair e fazer com que as pessoas possam saber a respeito. Porque nem magos nem adivinhos podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e a visão, as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele que revela os segredos te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse segredo, mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, o revelador dos segredos, pois pudesses revelar esse segredo. Não vamos entrar no detalhe do segredo. A questão desse versículo é mostrar que o Senhor nos revela. Às vezes, através de uma palavra, nós podemos fazer uma profecia. Através de uma palavra, alguém recebe aquela bênção que nós pronunciamos e a pessoa fica curada. Através de uma palavra, você faz acontecer o que não existe, porque o mundo, tudo que existe foi feito do nada, sem ter existido. E através do que? Da palavra de Deus. E essa palavra está na tua boca, para você exercer o poder e você testemunhar em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora é muito fácil se afastar desta responsabilidade. Não, se eu falar e se não acontecer, como é que eu fico? Pois é, já ficou. A sua dúvida já te derrubou. O seu testemunho talvez já tenha feito centenas de pessoas caírem ao chão. Eu sempre declaro aqui dentro da igreja ao povo: a palavra que você fala aqui dentro, no mundo espiritual, ela está revirando o inferno. Ou então, está abrindo a porta para muita gente, para o inferno. Eu vi uma chargezinha onde diz que muita gente vive dentro da igreja. Tem pastores, tem religiosos que moram dentro da igreja. Tem pessoas que estão todos os dias dentro da igreja. Nasceu, se casou na igreja. Foi batizado na igreja. Comunga na igreja. Mas acaba no inferno. Não dá fruto, não produz nada, o testemunho é falho, pessoas são levadas ao engano. Assim como a Daniel foi revelado esse mistério, assim é revelado a você. Todos os que buscam o Senhor estão intimamente ligados com Deus, ligados aos planos divinos para toda a humanidade. E tem condição de ter sabedoria, de ter conhecimento, de ter o discernimento, pode fazer uma revelação através de uma palavra, pode fazer ali uma profecia, pode andar testemunhando o tempo todo em o nome de Jesus. E eu glorifico a Deus,
porque tudo que faço por aí, onde faço, com quem eu estou, por onde eu estou sempre representando o meu Deus. Em todo momento que é possível, estou sempre falando do meu Deus. Às vezes a gente não acorda bem, por uma razão ou outra, seja ela qual for. Mas quando a gente abre a boca, como o Senhor diz, abra a tua boca, tá encherei, aquela palavra vai ao coração de quem está ouvindo e muito grato fica por causa da palavra. Então vamos nos levantar, meus irmãos, né? Porque o Senhor diz no versículo 5 de Sofonias: ai dos habitantes da borda do mar, do povo dos quereteus, a palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir até que não haja morador. Então veja, são nações aqui que foram mencionadas. Quarta-feira eu mencionei a respeito dessa palavra com o povo aqui. Por quê? Nações. Que nações estão se levantando contra você? Veja aí no nosso ministério, uma nação poderosa se levantou. Alguém causou um prejuízo, causou um problema, mas do que se foi tirado é de Deus. E pela mão de Deus, pela paciência, pelo amor e pela oração, por acreditar no que a palavra de Deus diz, nós temos o resgate daquilo que foi tirado, para a honra e glória do nosso Deus. Então nós devemos nos alegrar em todo o tempo, assim como Daniel foi revelado esse mistério. Efésios 3, versículos 3 ao 9. Como me foi este ministério manifesto pela revelação, como acima um pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo, pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da Igreja de Deus, que me foi dada segundo a operação do seu poder. O poder de Deus opera em nós, o conhecimento, o saber e o discernir, para toda boa obra de Deus. Assim como foi com Daniel, é contigo também. Desde que você se proponha a andar nos caminhos do Senhor, porque será revelado pelo Espírito Santo a todos os seus santos, a todos. Houve no passado os santos apóstolos de Deus. Hoje você é um santo de Deus também. Você o aceitou, você o recebeu, você se comprometeu, você é um santo do Senhor. Então também pode ser revelado a você todo o mistério. Você só tem que desejar estar no caminho com o Senhor para viver os propósitos. Ele diz mais ainda: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todo qual seja a dispensação do mistério. Ato ou efeito de distribuir, dividir e reparar. É isso que quer dizer aqui, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. O maior dos mistérios. Uma coisa muito importante que o Senhor nos deu: e de pregar o Evangelho a toda criatura. Isso está implícito na tua vida que aceitou, você que desejou, você que recebeu Cristo como teu Senhor. Assim como foi com Daniel, assim é contigo também. Esse mistério te é revelado para que você vá e demonstre a todos qual seja a dispensação do mistério. Então você vai pregar o conhecimento secreto que só Deus pode tornar conhecido, nos é dado pela nossa aceitação de seu Filho. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Talvez eu não seja muito, não seja nada
diante dos olhos de alguns que se consideram tanto. Mas diante do meu Deus, eu sou tudo, eu posso tudo no nome dele. Eu sou importante para ele porque ele deu o filho dele para morrer em meu lugar. E se eu não reconheço, e se eu não o aceito e não o recebo, eu não sou digno desse sacrifício que ele fez pela minha vida. Ele me resgatou, ele me tirou do pecado das trevas, ele me tirou do lamaçal, assim como fez com você que também aceitou Jesus Cristo. Todos os teus pecados foram perdoados, e isto é mistério que você tem que levar, você tem que anunciar para aquele que não deseja. Você tem que anunciar. 2 Tessalonicenses capítulos 2 e 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que o meio seja tirado. Que do meio seja tirado. Só tem um que resiste até que do meio seja tirado. E esse é Satanás. Ele está resistente. Mas ele será tirado. Até que seja tirado. Veja aí a determinação da palavra. Ele resiste até que seja tirado. Ele será tirado. E depende de mim, depende de você, de orar, de abençoar a vida das pessoas, de amaldiçoar esse coronavírus, de amaldiçoar essa desgraça que está acontecendo no país, essa briga política maldita que está ocorrendo aí agora. Até mesmo nas Forças Armadas nós vemos tanta discussão, tanta contenda, intriga nos entendimentos e tudo. Nós devemos orar, nós devemos abençoar a vida desses homens, para que eles sejam santos e que operem segundo o mistério da palavra de Deus, para que a nossa nação seja abençoada, porque a palavra de Deus diz que a nação é abençoada quando ela tem Deus como teu Senhor. Você tem Deus no seu coração? Você ama a Deus? Uma pergunta que eu fiz quarta-feira aqui: examine-se mediante o que você está ouvindo. Examine-se, não fale para ninguém, fale você e Deus. Você é digno, digna de tudo quanto Deus tem feito por você? Você tem pregado o Evangelho, tem falado do amor de Cristo para aqueles que necessitam? Ou você tem se excluído por vergonha, por medo, por incapacidade que você acha que tem, que você não é incapaz? Ainda que você fosse mudo, cego ou surdo, você teria como fazer a obra de Deus. Porque nada é impossível para aquele que ama o Senhor. Os mistérios de Deus nos capacita a ficarmos intocáveis ao ministério da injustiça. Processo enganoso que ilude os incrédulos e induz muitos crentes a se desviarem da verdade, a fé no Senhor Jesus Cristo. Então não seja induzido, não seja desviado da verdade, não seja levado pelo mal. Faça como a palavra está dizendo: congrega-te, ó nação que não tem desejo. Abre o teu coração e manifesta-te diante do nosso Deus, peça perdão, arrependa-te, volta aos caminhos do Senhor, sirva ao Senhor, porque então você verá a glória acontecendo na tua vida. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Então nós vamos agora verificar aí a nossa responsabilidade com o ministério. Nós somos responsáveis, encarregados do ministério de Deus. O ministério de Deus também está na aparelhagem. O Senhor disse: trazei os dízimos para que haja mantimento na casa do tesouro. Esta é a casa do tesouro, onde nós estamos, de onde preparamos essa mensagem que você está ouvindo, de onde nós recebemos as pessoas para virem aqui e ouvir a palavra pregada e saírem com uma bênção para a sua casa e para todo lugar que vão. É onde o Senhor disse: congregai, ajuntai-vos, apresentai a mim as vossas razões para que eu vos possa justificar. Então é a esta casa que você tem que se congregar, para honrar e glorificar o nosso Deus e para ter conhecimento da palavra dele. Amém?
Então vamos lá, Bradesco, a agência é 3378, grava bem, marca aí no seu caderninho, vai marcando enquanto eu estou falando. A conta para os dízimos e as ofertas é 51238, dígito 9. E a conta para o patrocinador é 29315, dígito 6. Amém? A agência do Itaú, 0406, dígito 1. A conta corrente é 42717, dígito 9. Nesta mesma conta você pode fazer o depósito para os dízimos e para o patrocinador. Só que você tem que fazer dois depósitos, um para os dízimos e um para o patrocinador, para que seja agregada a contabilidade da maneira correta, porque são duas contas aí, dois destinos essa oferta tem. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Você tem lá no Banco do Brasil, agência 04723, a conta corrente 621200 para o patrocinador. Você tem também no Banco do Brasil, na mesma agência, a conta corrente 56098, dígito 7, para os dízimos e as ofertas alçadas. Na Caixa Econômica, lá no banco, você deposita para a agência 0221, operação 003, conta corrente 772627, dígito 5. Ali também, na Caixa Econômica, você pode falar, quero fazer uma oferta, um depósito aí para o Show da Fé. O convênio é 30912065. Tanto faz no banco da Caixa Econômica ou na lotérica. Esse convênio 30912065 é patrocinador, tá bom? Então, não se engane naquilo que você está fazendo, não erre. Você tem também no Santander, a agência 3795, dígito 0, a conta corrente é 13002392, dígito 4, para os dízimos e as ofertas. E para o patrocinador, a conta corrente 1300000215. Amém, meus irmãos? Qualquer coisa que eu tenha esquecido, qualquer falta que tenha ocorrido, lembre-se, o nosso zap é 945 72 19 16. Você faz o seu depósito, transfere pela internet, seja como for, você não pode vir à igreja, não deixe para amanhã não, bata a foto bem centralizada com bastante luz sobre o documento e envie no zap para nós aqui. Você tem uma dúvida, tem um pedido de oração, envie no mesmo zap, 945 72 19 16. Eu mesmo vou te atender, vou responder se for necessário, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar então agora, vamos agradecer. Senhor meu Deus, nessa sexta-feira que nós estamos diante de Ti, muitas coisas nós nem conseguimos agradecer. Não há palavras, meu Pai, para dizer obrigado, palavras diferentes como essa, Pai, por tudo que o Senhor tem feito pelo nosso ministério, pela obra da qual nós estamos vivendo, pela vida dos membros, meu Pai, que tem colaborado e tem estado em Tua casa. E eu venho em nome de Jesus Cristo abençoar a vida destes membros aqui na Vila Industrial, daqueles que estão afastados por alguma razão, com medo da Covid ou qualquer situação que seja. Em nome de Jesus Cristo eu quebro esse mal, eu desfaço essa obra, esse medo, esse espírito que não pertence a Deus, e eu digo em nome de Jesus, todo mal caia por terra. Problema financeiro, o problema aí da contenda dentro do lar, com os filhos, com a esposa, o desemprego, toda amarração financeira, toda discórdia, em nome de Jesus Cristo eu amaldiçoo, eu digo, caia por terra, seja desfeito o teu mal, Satanás, está quebrado o teu poder, em o nome de Jesus Cristo eu ordeno, saia desta vida, saia desses caminhos, leva as tuas dores, leva as tuas inflamações, a infecção, o problema nos olhos, o problema no coração, veias entupidas, coração que está endurecido, a válvula ali está endurecida e precisando de reforço, em nome de Jesus. O poder de Deus é todo o poder que é necessário, em nome de Jesus eu digo, todo mal, bata em retirada, vai, suma, desapareça, em o nome do Senhor Jesus Cristo.
Meu Senhor e meu Deus, eu abençoo esse povo e declaro esse povo liberto para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Está aí, terminamos essa gravação, terminamos esse culto aí diante de você. Que você participe, que você ore e que você agora louve juntamente com a canção que eu vou passar para você aqui no finalzinho. E terminando o nosso culto, estou fazendo agora, colocando uma canção sempre para você. Vamos agradecer aí com o missionário R.R. Soares a volta da vitória. A vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus, e glórias a Deus por isso. Amém? Fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos para a volta da vitória. O amor de Deus é grande, eu guardo no coração. O amor de Deus é grande, nós temos que andar em comunhão. A nossa fé é tudo, a nossa fé em Deus. Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus. Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, Deus quer te dar. É o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo que vem te ajudar. Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Ele é o nosso amigo, Ele é o bom pastor, Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Criador. O seu poder é lindo, vem para nos curar, vem para fazer milagres e maravilhas, vai operar. Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos,